Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, graças a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor. Graças a Deus por mais essa grande oportunidade que nós já agradecemos. Creio que você já agradeceu a Deus por Deus ter te trazido à casa dele, por Deus ter te dado força para estar aqui na casa do Senhor. É nosso dever agradecer o Senhor por mais um dia. É nosso dever agradecer a Deus pelo pão, pela veste, pelo ar respirante. É nosso dever. Então devemos, em nome de Jesus, cumprir com o nosso dever. Bora cantar um hino em nome de Jesus, apresentar um louvor a Deus. E enquanto nós estivermos louvando o Senhor, você que trouxe a oferta ou dízimo para devolver, certo? Faça isso, mas faça com alegria. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Então nada com tristeza, nada com a cara feia, certo? Você não é obrigado, você não é forçado. Mas tudo que a gente vai fazer para Deus, devemos fazer com alegria, certo? Devemos fazer com o coração aberto, mesmo que às vezes nos custa dor, nos custa sofrimento, muita coisa, certo? Mas devemos fazer com a cara boa, com alegria. Então a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Então, devemos fazer as coisas para Deus segundo as Escrituras Sagradas, segundo o que as Escrituras ensinam. Pois vamos cantar, bora cantar o hino de número 193 em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas que são muito ricas e infalíveis pra te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comove, em tua calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede, canta na machura e canta lá. Ei, Jesus, como é bom. Deus tocou o nosso auxílio, como nós.
Espera ainda mais pouquinho e verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencendo Jesus virá. Glória a Deus, engrandecido é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem nos consolado, que tem nos auxiliado, que tem nos dado força. Eu costumo dizer que servir a Deus, às vezes as pessoas ficam dizendo: não, ser crente é difícil. Tem muitos crentes, ser crente é difícil, ser crente não sei o quê. Não, porque são pessoas, deixa eu ser bem direto, sem noção, pessoas que não têm noção do que é a vida, não tem noção, não precisa nem ir por Deus, basta ir pela lógica, pela razão. Você aqui na igreja, você não está ganhando mais do que quem está dentro de um boteco, bebendo, usando droga, fazendo as coisas. Você está plantando coisas boas. Você veio à igreja, você está plantando coisa boa. Você veio ouvir as coisas de Deus. Vai pela lógica então. Agora quem está lá dentro do bar, está sujeito a tomar um tiro, arrumar uma confusão, o problema é isso aqui. Basta ter noção do que é a vida, e já que não quer ir por Deus, vai pela lógica, vai por lógica. Mas aqui nós estamos servindo a Deus por lógica, por razão e pela presença de Deus em nossa vida. E como eu costumo dizer, Jesus disse: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Quando ele disse isso, em outras palavras, ele está dizendo: olha, o fardo do diabo é pesado, o jugo é a canga, né? Então, a canga faz calo, faz pisadura. E o meu jugo não faz calo nem pisadura, é suave. Suave. E o meu fardo é leve, disse Jesus, está na palavra. Então, louvado seja Deus, eu que experimentei, você experimentamos o fardo e o jugo do diabo, e experimentamos hoje o fardo e o jugo de Jesus. A gente tem noção que carregar o fardo de Jesus é bem mais fácil, é mais leve, o jugo é suave. E para carregar esse fardo leve, ainda temos a ajuda de Deus. Vai contando aí as fontes de ajuda que a gente tem. Temos a fonte Jesus, temos a fonte Espírito Santo, temos a fonte o anjo que Deus manda. A Bíblia diz que os anjos de Deus estão no céu a serviço de Deus para abençoar na terra aqueles que vão herdar a salvação. Já a quarta fonte, não é? Depois ainda tem outra fonte que é chamada o anjo do Senhor, que Deus manda acampar ao meu redor para me defender com a espada e dizendo: chega para lá, Satanás, aqui eu estou para proteger esse servo, essa serva do Deus Altíssimo. Depois aí já a quinta fonte. Depois ainda tem a sexta fonte, que é a igreja, que basta eu estar passando por alguma angústia, alguma coisa, Deus ele mostra para alguém. Ele sabe, eu estou sofrendo uma pressão espiritual muito grande devido a esses projetos, porque quanto mais o nome do Senhor é glorificado, mais também o diabo vem com grande ira para abafar quem está na liderança. Então às vezes bate uma angústia do nada, e sábado e domingo, e ontem pela manhã eu fiquei tão ruim. E aí você sabe que quando você fica muito angustiado, gera uma queda de nervo, e essa queda de nervo gera o que? Caganeira, não é? Então gera um desarranjo no intestino. Eu estava lá
discussão da irmã Negra, o nosso menino lá me deu aquela crise. Eu disse: espera aí, deixa eu ir lá em casa. E quando eu ia passando, Adão me viu, que eu nem vi Adão. Mas Adão já estava sentindo, depois ligou para mim: pastor, está tudo bem? Eu disse: agora está. É porque eu senti, que eu vi o Senhor de longe e percebi. Então, assim, desde esse domingo que o irmão Adão estava já orando por mim. Não entendeu? Então, é os projetos de Deus, Deus honrando, Deus abençoando, mas quem está na direção é quem sofre a pressão espiritual. Então, muita pressão espiritual, e pressão espiritual como essa sobre a clínica, você entendeu? O trem é feio. Mas em nome de Jesus, nós vamos chegar lá, em nome de Jesus nós vamos vencer, e em nome de Jesus nós vamos, você entendeu? Alcançar a vitória. Abra sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Louvado seja o nome do nosso querido e eterno Deus. Aos Romanos capítulo 8, versículo 35. Glória a Deus. Quem encontrou diz amém. Bendito é o nome do Senhor. Aprenda sempre a fazer aquilo que a liderança mandar. Quando diz quem encontrou diz amém, você grita amém. Por que isso, pastor? Porque quem está na igreja, quem está querendo ingressar no Evangelho de Jesus, ser crente, quando diz assim, quem encontrou diz amém, aí diz amém, aí o descrente diz: está vendo? Eles são um povo obediente, eles são um povo obediente. Você está entendendo? Então isso evangeliza, isso ajuda o Evangelho de Jesus ganhar espaço no coração das pessoas. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar. Curva a sua cabeça, obedeça isso. Feche os seus olhos em reverência a Deus. Curva a cabeça em reverência ao Senhor. Feche os olhos em reverência a Deus. E solta a sua voz agradecendo a Deus pela palavra lida. Procure não perder o pique, não perder o viajeiro, não perder a fé. Bendito Deus. Oramos ao Senhor, Pai, para te agradecer pela palavra lida, para te agradecer por o Senhor ter nos chamado para o teu caminho. Muito obrigado. Peço ao Senhor, em nome de Jesus, que toma a primazia da nossa reunião, toma a primazia do nosso corpo, Deus, e fala conosco segundo a tua vontade. Esse texto bíblico que o Senhor me deu hoje, Senhor, quando eu estava orando e pedindo, Senhor, uma palavra para hoje à noite, e o Senhor me deu esse texto bíblico. Fala conosco nesta noite e fala segundo a tua vontade, porque a igreja é sua, a igreja é do Senhor, e a igreja quer ouvir o Senhor. Então fala conosco, e desde já nós te agradecemos. Joga toda a obra de Satanás por terra, joga toda a enfermidade, todo problema, toda angústia, joga tudo por terra, e em nome de Jesus oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Engrandecido ao nome de Jesus, irmãos. Está conosco algumas pessoas nos visitando. Está conosco nosso amigo Adriel. Cadê Adriel? Tá ali. Deus abençoe. Mais umas 2 pessoas nos visitando. E o que nós temos a dizer às pessoas que nos visitam: sejam bem-vindos
em nome de Jesus. Que vocês sintam-se bem no nosso meio. Louvado seja Deus, para a glória de Deus, porque nós estamos sentindo bem com vocês. Irmãos, domingo, depois do culto, uma pessoa foi ali na secretaria e recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Deus continua salvando, continua, louvado seja Deus, acrescentando a igreja, aumentando a igreja, e assim vai. E é o trabalhar de Deus. Jesus morreu na cruz, foi para isso mesmo. Irmãos, dia 18 de outubro, nós vamos fazer o nosso festival beneficente ao Centro de Recuperação. Certo? Ao Centro de Recuperação. Vamos fazer por quê? Porque estamos precisando. Porque estamos no vermelho. Então nós só pedimos quando estamos precisando. Certo? E eu sozinho não posso fazer. Eu sozinho não dou conta. Então precisamos da ajuda de todos os irmãos. Fique sabendo que é para você doar a melhor muda de roupa que você tem e eu doar para vender lá no dia. Certo? Então é a melhor muda de roupa. Não vai para lá, tem 10 mudas de roupa, dá mais batida. Não. Você pode muito bem doar melhor. É assim que a gente faz. É assim que eu faço, é assim que nós devemos fazer. Para vender barato, nem que depois a gente vai lá e compra a muda que a gente doou. Mas vamos fazer isso. Quinta-feira estarei passando a meta, estou orando a Deus e Deus vai me dar a meta. Quanto é que nós temos que arrecadar nesse festival? Então a irmã Rita já está com os bilhetes. Não é pedir, por favor, irmão, dá para você ajudar? Não, toma aqui, irmão. Se vira e vende. Esses bilhetes, quem perguntar, isso aí é um bingo, isso aí é uma rifa, você entendeu? Isso só é jogo de azar se você achar que é jogo de azar. Diz para as pessoas que lá no tempo de Jesus também teve sorteio, certo? Então isso é. Agora, quem faz o jogo de azar ou não é eu. Se eu comprar dizendo é para ajudar, isso aí não é jogo de azar. Mas se eu comprar com usura e querer, aí já é jogo de azar. Então vamos comprar para ajudar. Se a gente ganhar, amém. Se a gente não ganhar, amém. O importante é a gente ajudar. Grava isso aqui, certo? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero então, vai ser dia 18 de outubro. Nós vamos ter aí 2 meses para trabalhar, certo? Os patrocínios, vendendo bilhete, roupa e muita coisa. E nesse dia, com certeza, Deus vai abençoar ricamente, vai dar certo e Deus vai honrar cada um. Você entendeu? Que ajudar, que contribuir e tal e tal. Então já vai se programando e guardando dinheiro. No mínimo, cada crente guarda R$200 para gastar nesse festival em nome de Jesus. Aí vai ter bolo, vai ter churrasco, vai ter um monte de coisa e Deus vai abençoar. E, irmãos, você que tem carro ou moto, os adesivos lá da escola, você entendeu? Já está para a moto, irmão Micael já fez outro carro, já doou e fez 0,800. Deus te abençoe, irmão. E agora você vai comprar, você que tem moto e tal, ou se você quiser colar lá na sua geladeira, para quando seu parente chegar lá, você entendeu? Divulgar o nome da escola, né? Que é outro projeto que o diabo tenta impedir, porque o alvo do diabo é as crianças. Então o diabo quer as crianças numa escola, você entendeu? Aonde as ideologias do diabo estão lá dentro. O diabo não quer criança dentro da nossa escola, porque o diabo sabe que a ideologia lá é valores e princípios e está baseada em Deus. Então o diabo não quer criança lá. O diabo quer lá nas outras escolas, para infiltrar ideologia errada, tribulação na cabeça, levar as pessoas, você entendeu, a desacreditar em Deus, é esse negócio todo. E depois droga, e depois homossexualismo, e depois mais outras coisas. Certo? Então nós precisamos
levantar a bandeira da escola, porque através da escola muita gente está na igreja, através da escola tem outras cidades, gente já se converteu, certo? Então precisamos divulgar. Você tem seu carro, já conversamos com o irmão Felipe, você vai lá e você vai, você entendeu, panfletar seu carro, colocar lá um adesivo lá no vidro traseiro do seu carro, divulgando o nome da escola, certo? E assim você vai estar ajudando outras pessoas a colocar seus filhos na escola e assim ajudar pessoas a ter um futuro melhor. Então, isso não é por favor, isso é uma ordem superior. É ordem superior, é ordem minha, já mandei colocar lá no grupo, que eu quero todos os carros dos crentes panfletados assim, em nome do... está mandando em meu carro, mas eu tenho o direito de mandar mesmo, eu não sou o pastor da igreja, eu não sou o sacerdote da igreja, e crente é para obedecer o sacerdote da igreja, desde que não seja para pecar, você tem o dever de obedecer o sacerdote da igreja. Isso é desde lá do Antigo Testamento. Aquilo que não for te prejudicar e a liderança pedir, faça em nome de Jesus. Só não faça se for pecado. Agora, se não for, faça logo para a glória do nome de Jesus. Então, quero todos os carros de crente, moto e geladeira. Não tem aquele negócio de comprar um adesivozinho e colocar lá na geladeira? Compre, você entendeu? E coloca lá esse adesivo lá na porta da casa, você entendeu? Na porta da sua casa, para quando a pessoa for lá te visitar, ver aquele adesivo, você entendeu? Então, não me gravou aí sem adesivo, foi isso? A irmã Rita me falou, foi 100, amigo. Então é para dar R$1.000 isso aí, que é para ajudar, você entendeu? Esses adesivos das motos, você entendeu que a irmã Rita está vendendo, é para ajudar no festival. Agora, um dos carros, você entendeu, é para, no caso, o irmão Felipe está cobrando R$100, que é o que ele cobra e tal, só que aí ele dá 30% de desconto, e esses 30% é lá para a escola. É lá para a escola. Já falei com o irmão que todo final de semana ele passa lá, os 30% que ele já pega, o irmão Felipe já passa com o irmão Pablo para ajudar também a escola. Então, graças a Deus, mês passado o carro da escola, da igreja, estava trabalhando na escola, deu um problema no ar, gastou quase R$2.600 no ar-condicionado, mas graças a Deus nós pagamos a prestação, a parcela do carro, pagamos o conselho, e graças a Deus a escola não está sobrando lá esse dinheiro, mas também não está devendo o que não pode pagar. Então está andando para a glória do nome do Senhor. Sábado tu gasta um jeito e desce lá para o cerco. Depois da matinha, a nossa cruzada no sábado é lá no cerco, em nome do Senhor Jesus. Depois nós vamos para a Baixa do Cedro e depois nós vamos lá para a Lagoa Seca, em nome de Jesus. Pois está passado os avisos, e depois você só peça a Deus me dê força para eu obedecer às exigências da nossa igreja. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Essas exigências levam a Deus a agir, levam a Deus a abençoar. Você entendeu? Bendito é o nome do Senhor. E com isso a igreja ela vai crescendo para a glória e a honra do Senhor Jesus. Ela vai ganhando almas, ela vai ajudando almas a chegar aos pés do Senhor, e tem mais coisa para um dia nós implantar. Pois bem, bora meditar um pouquinho na palavra do nosso querido e eterno Deus. Bendito o nome do Senhor nosso Deus. Nós entendemos o que é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. A gente entende, a gente sabe o que é o Evangelho, o que é a palavra do nosso Deus. E o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta à igreja em Roma, louvado seja Deus, porque na verdade Deus inspirou ele para escrever essa carta, e nós entendemos que quando a pessoa se declara crente em Jesus Cristo, se declara servo de Deus, ele entende que ele enfrenta uma multidão de inimigos, e esses inimigos, os demônios,
acaba apossando de pessoas que não servem a Deus, e essas pessoas perseguem, essas pessoas massacram. Lembra lá o quanto o apóstolo Paulo sofreu, o quanto o apóstolo Paulo apanhou, o quanto outros apóstolos apanharam, só porque se declarou servo de Deus. Grave isso aqui. Só porque se declarou servo de Deus. O apóstolo Paulo era um perseguidor dos crentes. Lembra que ele até votou para matar crente? Lembra lá na morte de Estevão, do diácono Estevão? Ele fez uma reunião e diz: vamos decidir aqui. E ele votou em favor da morte de Estevão. E essa morte de Estevão foi essa morte de chegar com o revólver e pá na cabeça. Ele foi sendo apedrejado aos poucos. Foi apedrejado. Mas quando o nosso irmão Estevão estava morrendo, louvado seja Deus, ele olhou para cima e disse: estou vendo o céu aberto, Deus e Jesus sentado à direita de Deus. Aí ele disse: vamos matar. E certamente disse: daqui a pouco estou lá com eles, com Jesus. E ali apedrejaram o nosso irmão Estevão. Então Paulo participou da morte de Estevão. Era um perseguidor da igreja, era perseguidor do evangelho. Mas lá na frente Deus pegou ele de jeito, jogou ele por o chão, deixou ele cego e tal, e ele estava indo para Damasco, você entendeu? Perseguir os crentes, perseguir a igreja. E aí, desse encontro com Deus, disse: Saulo, Deus conhece, por que tu está me perseguindo? Eu te perseguindo? Sim, porque quando tu persegue dos meus, a mim tu me persegue. Glória a Deus. Ali ele se converteu e já chegou em Damasco para se unir com a igreja e dizer: eu quero sofrer o que vocês estão sofrendo, e já sofreram o que estão sofrendo, e se alinhou com a igreja, se declarou um servo do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Então, quando ele escreveu essa carta à igreja de Roma, louvado seja Deus, ele disse: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti, Jesus, somos entregues à morte todo dia, e fomos reputados como ovelhas para o matador. Bendito é o nome do Senhor. O que me chama a atenção é que no tempo de Paulo, no tempo dos outros, quando a coisa apertava, muitos abriam mão da fé. Quando apertava, muitos abriam mão da fé. Deixava Jesus de lado, deixava a palavra de lado, deixava muita coisa de lado. E até hoje, muitos aceitam Jesus e acham que Jesus tem que fazer tudo por ele, não pode deixar ele sentir nada, não pode deixar ele sentir uma tribulação, não pode deixar ele sentir uma angústia, não pode deixar ele sentir uma perseguição, não pode deixar ele sentir fome, não pode deixar ele passar por uma nudez, ou um perigo, ou uma espada. Ele acha que Jesus tem a obrigação de blindar ele de tudo isso, de blindar ele de tudo isso. Choricanta, labachuricanta. Mas quem aceitou Jesus de verdade, louvado seja Deus, e já entendeu o Evangelho de Jesus, entende o que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencereis. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quando o crente
ele aceita. Quando a pessoa aceita Jesus de verdade, aceita Jesus de coração, entrega a sua vida ao Senhor Jesus de verdade, louvado seja o nome do Senhor, ele passa o que passar. Ele pode estar passando perseguição, aflição, mas ele tem ânimo. O crente lavado e remido no sangue de Jesus, lavado e remido no sangue de Jesus, é aquele que tem convicção do que Jesus é para ele. Quem é Jesus na vida dele? O que Jesus é na vida dele? Aí ele está passando em as lutas e ele está dizendo: não tem problema não, estou sofrendo mesmo, está doendo, aflição. Tem dia que eu choro, tem dia que eu, meia hora, vou mesmo ao nocaute, vou lá para o chão, não tem cabeça para nada. Mas quem está em Jesus de verdade, ele é nocauteado. Louvado seja Deus espiritualmente, psicologicamente, mas rapidinho esse ano começa a dizer ao coração: se preocupa não, nós estamos juntos, Jesus está no controle. E rapidinho você vê o ânimo levantando a gente. Meia hora, 40 minutos, você já está dizendo: eu sou de Jesus. Jesus passou a aflição desse mundo, mas ele venceu. Jesus passou. Jesus chorou. Jesus foi no nocaute também. Jesus foi nocauteado também. Foi. Jesus, como homem, ele sentiu tudo que eu sinto, que você sente. Aí naquela noite lá no Getsemane, ele foi orar, ninguém acompanhou ele. E lá ele estava angustiado, porque ele sabia a dor que ele iria sentir. Ele já sentia a dor da coroa de espinho, ele já sentia a dor do escravo na mão, ele já sentia a dor do escravo nos pés, ele já sentia a dor daquela lança transpassando ele, ele já sentia a dor da humilhação que ele iria sentir, da rejeição que ele iria sentir. Então isso foi gerando em Jesus uma angústia, que o seu suor se transformou em sangue. E a ciência diz que quando o ser humano chega nesse ponto, porque ele chegou lá no fundo do poço, no vale da angústia, quando o suor do ser humano se transforma em gota de sangue, e Jesus passou por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando Jesus estava nocauteado lá embaixo, desanimado, angustiado, que ele ainda disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice de sangue que eu bebo. Em outras palavras, se tiver como salvar Guinovã e Albeiro, sem precisar eu morrer naquela cruz, dá um jeito. E a Bíblia diz que Deus não respondeu. Em outras palavras, ele deu as costas para Jesus. Aí o ânimo entrou em ação. Foi quando Jesus disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Olha o ânimo. Churicanta lá. Olha o ânimo na vida de Jesus. Quando ele disse: tende bom ânimo, porque eu também venci o mundo. Então aí Jesus ganhou aquela força tremenda na vida dele. Aí quando você entra na área do ânimo, que o ânimo te levanta, aí agora você também começa a ter projetos, você começa a ter esperança, você começa a ver o outro lado, você começa a ver lá na frente. É assim que o ânimo faz. Aí a gente começa a dizer a verdade: estou passando por isso, mas em breve, louvado seja Deus, Deus vai se levantar e estender a minha mão, a sua mão, em direção à minha vida, e eu vencerei isso que estou passando. Então, quem nos separa
do amor de Deus em Cristo. Que nada pode separar um crente lavado e remido no sangue. Nada pode separar um crente do amor de Deus, do amor de Cristo. Porque quem aceitou Jesus de verdade pode botar uma faca na garganta dele que ele não deixa Jesus. Pode apertar ele não deixa Jesus. Mas aquele que aceitou Jesus por aceitar, se você aceitou Jesus de verdade, você está entendendo tudo. Se você aceitou Jesus apenas por aceitar, é noite de você fazer um concerto com Ele nesta noite, porque Ele quer você de verdade na presença dEle. Ele quer contar comigo, Ele quer contar com você, para Ele permitir as angústias, para Ele permitir as perseguições, e ver você dizendo: um dia isso vai passar, e isso vai, em nome de Jesus, servir de herdeiro espiritual para mim ou para outras pessoas. Engrandecido o nome do Senhor. É com essa classe de gente que Deus conta. Ei, você acha que Abraão não era um homem como eu e você? Ele tinha sentimento, dor, medo, incerteza, tudo que a gente sente. Abraão sentia. Deus chega para o homem e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão vai. Deus promete um filho para o homem já velho, 100 anos, a mulher já 90 anos, vai. E o pior, a mulher estéril. E Deus: eu vou te dar um filho, Abraão. Aí Deus dá mesmo, Deus dá para Isaac. Quando Isaac já está grandinho, Abraão costumava fazer os sacrifícios, os holocaustos, e aí ele levava o facão, levava o fogo, lá tirava a lenha, fazia uma coivara, pegava ali um cordeiro, sacrificava, colocava ali sobre a lenha, sacrificava e queimava. E Abraão, Isaac acompanhava seu pai. Quando chega um dia, Deus chega para Abraão, diz: Abraão, pois não, Senhor. Abraão estava todo alegre, até dizendo para o povo, testemunhando: Deus me deu um filho na velhice. Olha aí o que Deus prometeu. Churicanta lá baixo. Aí um dia Deus: Abraão, quero ter uma conversa contigo. Ele disse: pois não. Aí Abraão chega e Deus diz: Abraão, tu vai fazer um sacrifício, um holocausto? Sim, Senhor, faz. Abraão, deixa eu te dizer uma coisa. O que é, Senhor? Eu quero teu filho. Eu quero teu filho. Meu filho, sim. Abraão podia muito bem dizer para Deus: mas então para que o Senhor me deu, se o Senhor quer tomar? Ei, cale a tua boca. Quando Deus permitir alguma coisa, cale a boca. Enfia um pano na boca e não fala nada. Se cala. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Cala a tua boca e aprenda o que é ser crente em Deus. Abraão se calou, levou Isaac, chegou lá, tirou a lenha, fez a fogueira, aquele monte de lenha. E daqui a pouco Isaac fez uma pergunta ao pai, que ali doeu. Disse: pai, eu estou vendo a lenha, o facão, o fogo, e cadê o cordeiro? Aí doeu. Abraão disse: meu filho, é um projeto de Deus. Deus me deu você, mas agora ele pediu. Amarrou, Isaac colocou sobre a lenha e explicou para Isaac: vou ter que te sacrificar porque o Senhor pediu. E quando Abraão levantou o facão para dar no pescoço de Isaac, a voz de Deus bradou: não, Abraão, chega. Desamarra o menino. Desamarra o menino.
Então Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, conta os grãos de areia da terra, na praia. Disse: não posso, Senhor, não consigo. Conta as estrelas do céu, também não consigo, Senhor. Isso assim também será a descendência. Abraão, aqueles que te abençoar, eu abençoarei, mas aqueles que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei, e bendito será tu em toda a terra. Aí alguém vê o nome de Abraão na galeria dos heróis da fé e disse: eu quero que Deus me faça um herói da fé, um Abraão da vida, não sei o que. Só quer ver lá o nome na galeria dos heróis, mas aí não quer ver, louvado seja Deus, não quer deixar Deus agir segundo a sua vontade. E quando Deus permite alguma coisa acontecer na nossa vida, isso é para a glória do seu santo nome. Foi para a glória dele o que aconteceu na vida de Abraão. E Abraão não afastou de Deus. Um dia Satanás estava rondando e encontrou com Deus. E aí Satanás, Deus disse: de onde tu está vindo, Satanás? Estou aí dando uma volta por aí, estou rondando o mundo aí. E Deus disse: tu tem visto meu servo Jó? Tu tem visto como ele é obediente a mim? Ah, mas também tu dá riqueza para o homem, família para o homem. O cara é o cara mais rico da região. Como é que um cara não é fiel a ti? Deus disse: vai lá, tira os bens dele. Mas só chegava vaqueiro dizendo: Jó, morreu tanto 1000 gado, Jó morreu 500 camelos, Jó, trem. Louvado seja o nome de Jesus. Depois Satanás voltou e disse: tu viu que ele é fiel a mim? Aí, mas também tu tem dado saúde ao homem, família. Satanás disse: vai lá, pode tirar a vida dos filhos. Vai lá, tira a saúde dele. Colocou uma lepra. E essa lepra era uma doença que Deus aplicava, que Deus permitia. Era uma punição, era um tipo de punição em cima de um tipo de pecado. Então quando Jó pegou aquela lepra, o que as pessoas disseram? Que foi isso? Jó pegou, vixe, o homem pegou e pegou grave. É um pecado grave, que olha aí da lepra. Era uma lepra que essa lepra ficava entre a pele e a carne. E a pele da pessoa virava as costas de um sapo, parecendo as costas de um sapo. Era uma lepra contagiosa. Jó teve que ficar longe. Quando a mulher vinha trazer a comida, ele dizia: Jó, chega para lá. Ele andava 100 metros ou mais. Ela colocava o prato de comida: Jó, vem comer. Ela afastava. Jó deixava o prato ali: eu já comi, estou saindo. Ela vinha pegar o prato. Ela assim. E muitos diziam: foi tu que pecou. Mas Jó era aquele cara que Deus podia contar com ele. Será que Deus pode contar comigo e com você? Será que Deus pode contar com a gente para ser glorificado? Aí alguém disse: foi tu que pecou. Ele disse: me pesa em balanças fiéis e vocês verão a minha fidelidade a Deus. A mulher dele disse: Jó, amaldiçoa teu Deus e morra, tu não tem mais jeito não. E ele disse: mulher, assim como fala uma louca, fala tu. Bendito é o nome do meu Deus. Nunca eu vim a este mundo e não tornarei. Bendito seja Deus. Quando tudo acabou, aí Deus chega lá e restaura a saúde de Jó. Dá uma pele para ele, uma pele com uma pele de uma criança. Deus deu outra família para Jó. E a Bíblia diz que as filhas de Jó, depois da lepra, eram as moças mais bonitas do Oriente. E a Bíblia diz que Deus terminou para Jó tudo que ele tinha de graça. Bendito é o nome do Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Paulo
Paulo sofreu o que sofreu e não abandonou Jesus. Pedro passou o que passou, foi decapitado, cortou o pescoço. João, por amor a Cristo. A nossa convenção sempre envia missionários para Moçambique. E de uma vez enviou 100 missionários com as esposas. E eles foram para uma região muito radical, muito atribulada. E lá estava matando os missionários. E eles não matam assim, chega com revólver e pá na cabeça e mata. Não é assim não. Vai matando os poucos. E quando foi um dia, eles abrem uma cova, colocam o casal ali em pé e vai enterrando os pouquinhos. Hoje enterra 80 centímetros, amanhã enterra 80. E quando foi um dia, enterrou o casal com o filho e o menino pequeno. E quando a mãe e o pai viu que o menino ia morrer primeiro que o menino pequeno, a mãe e o pai começaram a chorar. E esse menino olhou para a mãe, para o pai e disse: papai e mamãe, nós não vamos negar Jesus não, porque eu estou vendo o céu aberto, Jesus sentado à direita de Deus, e daqui a pouco nós vamos estar lá com ele. Não vamos negar Jesus não. Será que Deus pode contar comigo e com você? Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Ou será que às vezes basta a unha doer que já está reclamando, que já está até alegando a oferta que dá na igreja, ou o dízimo que dá na igreja, ou a fidelidade à igreja, ou a fidelidade aos cultos da semana? Quem nos separará do amor de Cristo? Por amor a Cristo nós somos entregues todos os dias. Há uma guerra espiritual. Há uma guerra espiritual travada. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você se declara servo de Deus, serva de Deus. E a partir desse momento, o inimigo se levanta para te derrubar. E principalmente quando você é novo convertido, que ainda não tem aquela estrutura, aquele conhecimento bíblico, aquela estrutura espiritual, aí é que ele investe nele para ver se desanima você, se atribula você. Mas quando a gente aceita Jesus de verdade, Jesus vai dando visão para a gente, Jesus vai dando saída para a gente. Uma das grandes tribulações que eu enfrentei quando aceitei Jesus foi essa guerra de igrejas. E aí morava vizinho de uma pessoa de uma igreja, e aí todo dia lá para casa, a igreja é isso, a igreja não sei o que, BBB, blá blá blá, falando mal da igreja. Eu não tinha conhecimento. Aí quando foi depois dos 15, 20 dias, eu falei para Deus: Deus, eu sofrendo uma tribulação no campo. Deus, fala comigo. Eu não tenho conhecimento, eu não tenho estrutura, eu não sei como me defender, como atacar, então eu estou recebendo pancada. E dobrei o joelho debaixo de um pé de umbu na roça e orei a Deus, chorei. E quando foi à noite, eu cheguei na igreja, o irmão não sabia de nada, nem Juvinha sabia, ninguém. Aí o irmão cantou aquele hino de número 65 da nossa harpa cristã, a segunda estrofe, que diz assim: crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo o poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho. Eis-me convosco sempre. Bastou essa estrofe e esse coro, eu disse: é verdade, olha lá. No outro dia que ele chegou, eu disse: em vez do senhor estar falando mal da minha igreja,
O Senhor devia estar aqui me chamando para nós se evangelizar. Vamos unir força para ver se a gente ajuda alguém que não conhece Deus a chegar a Deus e nunca mais me perseguiu. Mas quando você aceita Jesus de verdade, aceita Jesus de coração, louvado seja Deus, jamais você afasta de Jesus. Alguém aceitou, disse que afastou de Jesus, porque ser crente é difícil, porque ser crente é complicado, porque a igreja não sei o que. Não é nada disso. Se eu tiver noção, eu vou entender que o fardo de Jesus é leve, e que o jugo é suave, e que eu tenho 6 fontes de ajuda para me ajudar a carregar esse fardo leve. Engrandecido ao nome do Senhor. Eu tenho muitas coisas para testemunhar do que Deus já fez na minha vida e na tua vida. Agora, razões para afastar de Jesus eu não tenho. Agora, afasta aquele que aceitou, não tem noção. Aquele que não tem noção, esse aí afasta mesmo. Basta, você entendeu? Jesus pisar no calo dele. Basta Jesus exigir uma coisinha dele. Eu digo que a igreja é para Jesus blindar ele, é para Jesus blindar a saúde, blindar a família, blindar a fé. Ele quer Jesus para Jesus só ajudar. Ele não quer Jesus para Jesus permitir, para Jesus cobrar dele alguma coisa. Ele não quer Jesus. Quer dizer, ele quer Jesus como Salvador, para Jesus salvar a vida dele, salvar a saúde, salvar a família, salvar o comércio, salvar o seu rei. Mas ele não quer Jesus como Senhor, porque Jesus como Senhor é para ele botar o cabresto, uma rédea na nossa vida e nos puxar do jeito que ele achar por meio. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quem consegue sujeitar o Senhor, entender o que é evangelho, um dia Jesus te honra. Um dia Jesus te honra. Um dia Jesus, ele vai te arrancar desse calabouço, ele vai te arrancar desse vale. Porque quando nós estamos no vale da angústia, no vale da doença, no vale da tribulação, no vale de outras coisas, que você acha a gente para dizer, não diz que é crente. Foi assim que disseram. Não diz que é crente. E tem crente, até crente com essa cabeça, não diz que é crente. Acha que porque é crente que não pode passar. E pode. Mas deixa eu passar uma coisa que eu peguei da minha mãe. Minha mãe aceitou Jesus e disse para uma comadre: um dia meu marido vai ser crente. 12 anos depois, a comadre chegou e disse: comadre, você me disse que o compadre ia ficar crente, até hoje está pior. E depois que você ficou crente, o compadre está bebendo mais. Está mesmo, comadre. Ele está bebendo mais mesmo. Mas não é porque eu fiquei crente, porque ele foi viciando. Hoje, comadre, ele está bebendo 2 litros de cachaça por dia. Meu marido hoje levanta 3 horas da manhã para beber. Já compra uns camburão de 20 litros de cachaça. Ele está assim. Mas, comadre, deixa eu falar um negócio para você, comadre. Pois não. Ele está inchado, ele já não está alimentando mais. Meu marido está assim mesmo. Sabe, comadre? Mas deixa eu falar para você. Jesus me prometeu que minha casa aceitaria ele como Senhor e Salvador. E que um dia eu iria dizer, como Josué disse: eu e minha casa serviremos o Senhor. E ele não vai morrer, comadre, sem aceitar Jesus, não. Viu, comadre? Isso aí você pode ficar tranquilo. Será que você tem a estrutura que a minha mãe tinha? Que minha mãe tem? Minha mãe perdeu um irmão assassinado dia 2 de fevereiro de 91.
Dia 27, 25 dias depois, perdeu o filho que mais ajudava ela. Era o melhor filho para ela. Deu um tregão, ela caiu e morreu. Dentro de 25 dias ela perdeu um irmão assassinado e perdeu um filho assim. E quando foi no outro dia, tem crente que quando perde um ente querido da família, às vezes fica até meses sem ir na igreja. É que eu estou sem força. É que sabe, não estou esperando. Essa mulherzinha que pare hoje, você entendeu? Um parto normal. Eu conheço irmã que pare, você entendeu? Às vezes passa 2 meses. É que eu estou esperando, sabe, irmão? Mas não. Quer dizer, eu parei para mim ficar longe da igreja, você entendeu? Longe de Jesus. Sepultou meu irmão hoje, uma quarta-feira. Quando foi na quinta, não tinha culto. Na sexta-feira, minha mãe já estava lá no campo. E quando ela estava voltando, e aí meu pai, nesse tempo aí, meu pai estava naquela fase de cachaça terrível. Mas que nós morava na roça, e esse irmão meu que andava com ela para a igreja, era crente também, morreu servindo o Senhor. E aí, rapaz, ela deixava uma lata de óleo, que vinha aquela lata de óleo de comida, de frango, colocava uma vela ali dentro, e ela deixava essa lata lá numa torre de telefone, tem lá de saída para o povoado. Então até ali ela vinha, certo? Na claridade das luzes do rosto. Chegava ali, ela sentia aquela vela e ia embora sozinha. E na estrada ela começou a olhar para as estrelas. Louvado seja o nome do Senhor. Sentia 48 horas que tinha sepultado o filho. E disse: Deus, o Senhor tirou o meu filho de mim. Respeito a sua vontade. E sei que o Senhor fez o melhor para ele. Porque eu não sei o que poderia acontecer de um dia desviar da igreja. Então, Senhor, na dor, minha mãe sempre teve visão. Eu sei que o Senhor fez o melhor para ele. Respeito a tua decisão. Mas o Senhor sabe o quanto dói para uma mãe perder um filho e o melhor filho que eu tive. Dos 5 era o melhor, o Senhor sabe disso. Mas eu quero dizer ao Senhor que eu não aceito Satanás levar nenhuma alma da minha família para o inferno. Eu e minha casa um dia serviremos ao Senhor. Estou sozinha, estou nessa batalha sozinha, mas o Senhor vai salvar minha família. E de 92 a 95 Jesus chamou toda a família para servir o Senhor. Louvado seja Deus. Será que você só tem crente que só dá glória a Deus quando a despensa dele está cheia, quando a geladeira está cheia, quando ele tem dinheiro para ir comer uma pizza? Mas quando a coisa está difícil, você já vê o semblante caído, aquela tristeza miserável. Bendito o nome do Senhor. E eu preciso, em nome de Jesus, buscar força em Deus, porque Deus, Ele testa os que Ele ama. Ele testa quem Ele ama. Deus foi glorificado. Depois que meu pai se converteu, aí minha mãe foi na casa dessa comadre, muito apegada com a outra prima. Chegou lá e disse: comadre, você lembra daquela conversa? Não lembro, comadre, seguinte. Pois meu marido deve estar crente. Ela disse: eu estou sabendo. Aí começou a chorar, abraço a mãe. E essa comadre também aceitou Jesus e morreu. Será que na dor você tem impulso para dizer: o meu Redentor vive? E por fim ele se levantará. Você entendeu? Deus quer ver eu e você nessa hora, meu filho. Quando está com a barriga cheia, todo mundo dá glória a Deus, aleluia. Quando está com saúde, é aquela coisa boa, mas quando está doente, você entendeu? Então Deus, Ele quer ver quem é Ele e você. Bendiga o nome de Jesus. É nessas horas que Ele quer ver quem é a gente. Tem algum crente dizendo para você, dizendo para mim: mas não é crente não? Ué, mas está na igreja, está passando por isso? Está na igreja e está doente. Está na igreja e não sei o quê. Deus fez um rio nisso um dia no povoado de Queimada de João Martim. Nosso irmão Durval, Devido, minha irmã Isabel,
E ele era alcoólatra, vivia jogado. Mas um dia, pregando o Evangelho ali, ele aceitou Jesus, Deus libertou ele. Fiel a Deus. E um dia ele teve um problema de rim. E foi piorando, foi piorando. E um dia eu consegui falar com a irmã Isabel no hospital lá em Salvador. E ela disse: os médicos desencanou do Valdo que a gente ia levar para casa. Ele está muito inchado. Está aqui numa situação. Ela disse: mas eu creio que Deus. Eu liguei para o senhor me dá uma orientação, que o senhor é meu líder. E eu disse: irmã Isabel, Deus me falou esta manhã que essa doença do irmão Durval não é para a morte, é para a glória do Santo Nome dele. Ele está sofrendo há 40 dias nessa situação, sem poder beber um copo d'água, mas Deus disse que é para a glória, um cara fiel à igreja, dedicado à igreja, de uns 3 anos que aceitou Jesus, foi liberto daquela cachaça e tal. Deus disse que é para a glória do nome dele. Ele disse: chama os médicos e diz para eles que o seu Redentor vive e que a senhora não vai trazer irmão Durval para casa, porque Deus quer fazer um milagre lá dentro. E quando os médicos e 8 enfermeiras chegaram ali, 3 médicos e 8 enfermeiras, ali ela contou o que Deus falou e disse: espere para ver. De hoje para amanhã vocês vão saber quem é meu Deus. Quem é o Deus de Durval? 2 horas depois, começou a brotar água no corpo de irmão Durval, pelos poros, e enxugava, e foi molhando toalha, ensopando toalha. 3 horas depois, todo mundo via, parecia que ele estava correndo, transpirando, e suor brotando, água brotando. E aí ela chamou os médicos, vamos ver o que é. E passaram a noite. No outro dia, ele, um homem de 56 quilos, estava com 92, inchaço, água. No outro dia, Durval já tinha quebrado 10 quilos. No outro dia, Durval já estava com 70 e poucos quilos. E aí ela disse: meu marido está curado. Meu marido está curado. Eles repetiram os exames e os rins dele estavam funcionando. E com 4 dias Durval estava com peso normal. E ali os médicos viram aquele milagre de Deus, porque para a medicina eles botaram todos os recursos, mas ali Deus agiu. E aqueles médicos e enfermeiras aceitaram Jesus, chorando, gritando dentro do hospital e dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Doeu para Durval, doeu para a família, doeu para nós, mas ele estava vivo. Ele já esteve aqui no festival, aqui em Iraquara com a gente, num dos festivais. Ele estava ali, coopera, sempre ajuda, e estava vivo, mais ou menos 80 anos de idade, mas está lúcido, trabalhando, congregando e adorando o Senhor Jesus Cristo. Deus permitiu essa enfermidade pegar ele, para ele parar lá nesse hospital, para através do milagre esses médicos aceitarem Jesus e enfermeiras, para a glória e a honra do Senhor Jesus. Deus está contando comigo e com você. Bendito ao nome do Senhor. Deus está contando. Agora Deus conta com aquele povo. Louvado seja Deus, que de verdade aceitou Ele como Senhor e Salvador. E quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador, pode botar uma faca na garganta dele, que ele não nega Jesus. Agora aquele que aceitou só por aceitar, ou aquele que aceitou por interesse próprio, basta o diabo mostrar uma faca, já está correndo. Mas quem aceitou de verdade, esse aí Deus pode contar com ele. Será que Deus pode contar comigo?
perdido, será que Deus pode contar com você? Será que Ele pode permitir? Ele poderia muito bem livrar os apóstolos, o apóstolo Paulo, A ou B, de perseguição, de muita coisa. Ele tem poder, ele sempre teve poder para isso, mas Ele permite. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, mas tem bom ânimo, porque venci o mundo. E um dia nós venceremos. Um dia eu chorei de alegria, porque eu vi uma irmã, uma pessoa chegou, uma pessoa bem sucedida financeiramente, chegou para mim, para uma irmã, e disse: ah, você disse que é da igreja, mas tem uma casa boa, tu tem para morar, tu vive de aluguel. E a irmã disse: é verdade, eu vivo de aluguel, mas no céu eu tenho uma morada, no céu eu tenho uma mansão. Outro disse que mora numa rua de barro, nem calçamento tem, é verdade, mas no céu eu vou morar numa rua que é de ouro, é com esse tipo de crente que Deus quer contar. É com esse tipo de crente que Deus, é esse tipo de crente que Deus quer ter no grupo dele, para se precisar desafiar o diabo, desafiar. Bendito é o nome do Senhor. Muitos Deus não deu casa para alguém vir afrontar a fé dele e ele jogar isso na cara e dizer: no céu eu tenho uma morada, no céu eu tenho uma morada. Engrandecido o nome do Senhor. Agora, há poucos instantes, agora eu estava conversando com a irmã Lília ali, falando sobre a obra de Deus. E a gente falando o quanto é bom você se doar. Quando eu e nós nos entregamos a Deus, nós abrimos mão de muita coisa que a gente tinha. Se a gente tivesse negociando hoje, era no mínimo um lucro de no mínimo 40 mil reais mês. E posso provar para você. Mas nós abrimos mão para viver essa vida. Não está lá na chuva mesmo. Mas Jesus é tão bom. Jesus é tão bom. Que Jesus tem cuidado de nós. É luta, é aflição, é. Mas a gente tem alegria dentro da gente. Que a gente está passando por isso é por causa de Jesus. Que é por amor a Ele que a gente está passando isso. E quando eu sofro por amor a Ele, eu sofro com alegria. Eu não tenho, sabe? Bendito é o nome do Senhor. E Jesus tem mostrado para nós, choricando, na baixúria, né? Uma vez nós só isso aqui para nós ir embora. Um dia eu cheguei a descer humilhado, porque dois crentes da igreja, os crentes carnal, crente joio dentro da igreja, crente que não é desse grupo que eu estou falando. E aí eu tinha acabado um carro na obra de Deus, vou para aqui, vou para ali até. A igreja fraca, a igreja não tinha condições, nós pegava a roça, colhia uma roça de tomate, injetava na igreja, naquela situação. E aí dois crentes chegou e disse: o senhor fica aí com sua bestagem, sua besta, igreja não vai dar nada para o senhor não. Um dia o senhor vai ficar velho, o senhor vai precisar. Aí o senhor fica pegando tudo na igreja, acaba na igreja. Eu disse: eu não acabei para a igreja, eu acabei para Jesus. E aí ele me falou umas coisas quando eu estava saindo para ir descer, porque eu peguei uma carona com eles, porque eu estava sem carro, só fiquei com a motinha. E o pastor Carlito me convidou para ir almoçar com ele e descer, imaginando que ele tinha comprado um carro novo lá na Top Velho e queria que eu fosse inaugurar o carro, porque eu sempre torcia para ver ele andar no carro novo, eu sempre pedia a Deus, e nas minhas orações pedia a Deus: Senhor, pastor Carlito, prospera a vida dele, a família dele, sempre pedi. E graças a Deus hoje ele está bem. Hoje ele é o segundo secretário da nossa mesa diretora, é pastor na cidade de Itabuna, pastoreia a nossa igreja naquela cidade, representa a nossa convicção ali. Mas nesse tempo ele estava em Barro Alto.
E eu disse: eu quero que tu vai lá, porque tu faz parte desse projeto, me ajudou demais. E quando eu estava indo para Irecê de carona com esses irmãos, eles foram me humilhando. Então quando eu cheguei na Top Véu, eu cheguei ali, pô, abatido. Senhor, mas por que falar tanta coisa? Mas quando eu cheguei ali, eu disse: mas eu acabei, o carro foi na obra de Deus, não tem problema não, acabei, foi para Deus. Se Deus me dá outro, amém. Se Deus me dá outro lugar, mas nunca eu estou tranquilo, eu sou tranquilo. Bendito é o nome do Senhor. Aí quando eu cheguei na Top Véu, o Carlito olhou o carro, pegou o carro, foi fazer a documentação, o pagamento, e eu fiquei ali, no pátio, ali na sala, onde fica aqueles carros zero, e conversando com dois vendedores, eles passando alguma coisa para mim buscar. E lá Deus usou uma irmã, a Assembleia de Deus, irmã Fogo Puro. A irmã trabalhava lá na cozinha, lá fazendo a faxina da Top Véu, e ela veio de lá para cá sapateando, glorificando a Deus. E quando chegou perto de mim, o Senhor falou na boca dela: meu servo. E eu disse: pois não. Abra a mão. E eu abri a mão e ela deu um tapa na minha mão e segurou. E o Senhor disse: eu estou te dando a chave de um carro. E em breve, tu e tua mulher vai estar entrando nessa revendedora para comprar um carro zero. Vocês vão entrar aqui com uma sacola de dinheiro. O Senhor disse para mim: tu crê? Eu disse: creio, Senhor. O Senhor falou, é prego batido e ponta virada. Se o Senhor falar, Deus, que o jegue morreu, pode queimar a cangaia e as bruacas, que não tem mais jegue para colocar a cangaia e bruaca, não. E ali nós entramos no reteté, a irmã saiu. No outro dia gerou uma coisa na minha cabeça, que era para mim fazer uma roça de tomate. E todo mundo: tomate não vai dar preço, tomate não vai não. E eu falei: Chuvinha, eles vai. Aí fui lá na Agrofita e descer, mandei fazer as mudas. E plantei essa roça. E o preço do tomate lá embaixo. Ninguém tinha roça, ninguém queria. Previsão que o preço não ia subir. Quando o tomate já estava começando a inchar, o preço subiu. É por isso que eu adoro o meu Deus. Ele é grande. Aí o preço subiu. Chegava o comprador querendo comprar com tudo. Assim, agora não. E desse dia que Deus falou, mais ou menos 5 meses depois, nós acabamos de colher o tomate e chegamos dentro da Top Véu com uma sacola de dinheiro. E ali nós compramos um carro zero para a glória e a honra de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquilo evangelizou muita gente. A minha humilhação que eu passei, mais 2 pessoas iam no carro, pessoas que não eram crentes, e esses 2 crentes me humilhando. Mas aquelas 2 pessoas, quando viram Deus me honrar, aceitaram Jesus para a glória e honra do santo nome do Senhor. Deus é assim, Ele permite você passar pelo vale da amargura, o vale da angústia, o vale de doença, o vale de não sei o quê, para depois mostrar que Ele é Senhor. Para em você Ele ser glorificado. Ele foi glorificado em Abraão, foi glorificado em Paulo, foi glorificado em Jó. E será que já foi glorificado em você? Porque você que é esse crentinho que só acha que Deus é Deus, se Ele viver te enchendo de bens, você nunca vai glorificar o Senhor através dele. Porque lá fora, sem Deus também o homem consegue. Muita gente aí que não é crente, está rico. Onde Deus é mais glorificado é no vale. É no vale. É no vale. Quando Deus falou para mim que era para mim mudar para um campo, eu saí de Umurana, que rendia 12 mil na época, e fomos para Oliveira do Brasil, que rendia 1.600, 1.500 reais por mês, o campo todo. O campo falido, devendo. E muitos colegas disseram: não vai para lá não, que o campo lá é pequeno, a área geográfica é grande, é muito despovoado, mas a renda, pouco em crente. E quando chegou lá só tinha 12 crentes dentro da igreja.
Mas quando eu olhei o campo, eu estava indo olhar outros campos que eu passei em Andaraí, no meio da rua, ali perto do ginásio de esporte de Andaraí, parei para pedir uma informação e foi um crente. E ele chegou de longe e disse: quando eu te vi, o Senhor mandou te dar um recado. Volta para trás, a terra que você vai pastorear, a terra que você viu ontem. Volta, que é lá onde Deus vai te honrar. Falei para a Julinha: vamos embora. E ali nós voltamos e fomos para Brejinho. 6 meses, 8 meses depois, Brejinho já estava rendendo mais do que o campo que eu curava. E já tinha mais crentes do que cá. Quando foi para nós vir por aqui, aqui também era menor do que lá. Mas Deus honrou nós e hoje aqui dá no mínimo 3 campos de Brejinhos, para a glória e a honra do nome do Senhor. Então nós precisamos entender que Deus coloca nós na prova para depois aprovar. Então Jesus quer contar com esse tipo de gente, que se Ele permitir, porque tudo é permissão do Senhor, não foi Satanás, foi Satanás. Satanás só fez aquilo com Jó porque Deus permitiu. Ele não tem o direito de tocar na minha vida sem a permissão do Senhor. Eu sou do Senhor e Ele só age, Ele só entra na minha vida se Deus permitir, para lá na frente me abençoar. Do contrário, Ele não tem o poder nem o direito de entrar na minha vida. Não fica atribuindo essa glória ao diabo. Não foi o diabo, quer dizer, o diabo tem poder, o diabo tem poder. Não foi o Senhor que permitiu, mas Ele só vai até onde Deus quiser. Que Deus em Cristo te abençoe. Bora ver se a gente consegue, em nome de Jesus, a gente vê se a gente consegue se entregar ao Senhor e ver se Deus pode contar com a gente para alguma coisa. Enquanto a igreja ora, intercede forte, eu quero convidar você que ainda não é crente para vir receber Jesus, para vir virar crente hoje. Aonde está a primeira pessoa que Deus tocou, que quer vir receber Jesus? Venha cá em nome de Jesus. Você toca nessa pessoa aí, ó, e diz para essa pessoa: bora lá, vou contigo. Toca nessa pessoa aí em nome de Jesus. Principalmente você que não quis colocar o nome aqui como visitante, é porque você já se sente da igreja. Quando você diz: não precisa colocar meu nome mais aí, não, é porque você já se sente, você sente que você já é da igreja. E é com você mesmo que Deus está falando. E é você mesmo que precisa se render aos pés de Jesus hoje. Levante e venha. Caminha. Toma essa força agora. Levante e venha. Eu quero você aqui na frente. A igreja orando forte. Curva a cabeça. Não fica olhando para mim, não. É você mesmo que está precisando disso. É você que está precisando de tomar essa decisão. Depois que nós encerrar aqui, você chama o irmão que você conhece e vai ali na secretaria receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Não volte para a tua casa sem aceitar o Senhor Jesus. Igreja de pé, e vamos orar, agradecer ao Senhor e pedir a Deus um retorno abençoado. E nessa oração, peço oração à igreja em favor da irmã Melissa, da irmã Cleide, que está enferma, que está internada e que está precisando das nossas orações. Então, essa enfermidade, irmã Melissa, às vezes está tirando, irmã Cleide, nós estamos com uma dificuldade na escola, porque a irmã Cleide é professora de inglês e nós estamos tendo essa dificuldade, estamos vivendo isso, mas estamos orando para que Deus abençoe e que Deus cure a irmã Melissa logo, para a irmã Cleide voltar à atividade, a dar aula lá na escola. Então, nessa oração, não vou orar por você, nem você orar por mim. Nós vamos orar pela nossa irmã Melissa. Amém? Quem concorda diz amém? Amém. Pois oramos, querido Deus,
Em nome de Jesus, te agradecemos por esse tempo que passamos aqui, pela palavra. Muito obrigado, que essa palavra fique aqui no meu coração e me ajuda, Espírito Santo, a colocar em prática quando eu precisar. Meu Deus, nesse momento nós voltamos para o Senhor, para interceder diante do Senhor pela irmã Melissa. Peço ao Senhor que visite a tua filha ali no hospital e restaure a saúde dela para a glória e honra do teu santo nome. Enfermidade que está perturbando a irmã Melissa, que caia por terra agora em nome de Jesus. Desocupa o corpo da irmã Melissa, Deus, e peço ao Senhor que coopera conosco e confirma a nossa oração na vida da irmã Melissa com uma cura. Deus, dá-nos um retorno abençoado e um sono tranquilo. E em nome de Jesus, Deus, oramos ao Senhor. Amém, Pai, e amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus te abençoe.